A questão diz assim: o documento acima, criado no Word 2016 em língua portuguesa, alterna uma parte do texto organizada em uma coluna e outra organizada em duas colunas. Isto é possível no Word através da utilização de letra A, cabeçalhos, letra B, hifenização, letra C, quebras de página, letra D, rodapés e a letra E, seções. Pessoal, para responder essa questão, vamos fazer aqui um passo a passo. Acompanha comigo agora bem atentamente o que eu vou mostrar para você, certo? Quando a gente fala sobre o Word 2016, aqui na guia Layout, nós temos um botão chamado Quebras, que eu acabei de clicar aqui para vocês visualizarem. Esse botão Quebras tem várias opções de quebras ali que eu estou mostrando para vocês, ó. Tem quebra de página, quebra de coluna, quebra automática de texto e também tem as quebras de seção, como quebra de seção próxima página, quebra de seção contínuo, quebra de seção página par e quebra de seção página ímpar. A minha pergunta é a seguinte: qual é a função das seções das quais eu posso inserir quebras de seção num documento? O que é uma seção dentro do Word? Seções são partes de um documento que permitem configurações de páginas diferentes no mesmo documento. Por exemplo, se eu quero que uma parte do meu documento tenha o tamanho de folha A4 e a outra o tamanho de folha ofício, então eu posso criar duas seções. Criando uma quebra de seção, eu crio uma nova seção e essa outra seção pode ter o seu próprio tamanho de página, diferente da seção anterior. Se eu quero uma parte do documento com orientação retrato, que é a página vertical, e a outra parte do documento com orientação paisagem, que é a página horizontal, então eu posso criar uma quebra de seção e a partir dessa nova seção pode ter outro tipo de orientação, porque seções são partes de um documento que permitem configurações de páginas diferentes. Então, quando eu escolho, por exemplo, uma quebra de seção, a partir dali eu posso fazer diferentes configurações de página, diferentes formatações de margem, diferentes formatações para orientação entre retrato e paisagem, diferentes tamanhos de páginas no mesmo documento e até, como a questão sugere, também diferentes formatações de colunas, porque colunas também são configurações de página, também estão aqui dentro do grupo Configurar Página da guia Layout. Então, aqui a ideia é: se eu quero ter uma parte do documento com uma coluna, outra parte em duas colunas, o legal mesmo é inserir uma quebra de seção ou dividir o documento em seções diferentes para que cada seção possa ter sua própria formatação de colunas. Vamos verificar isso, pessoal, na prática efetiva aqui do nosso documento. Então eu vou mostrar para vocês agora aí, vocês já vão ver na tela, aparecendo a minha guia Layout. Aqui vocês observam que eu tenho um texto qualquer, e esse texto está todo ele em uma coluna só. Mas eu queria uma parte desse documento em duas colunas. Tipo, eu queria que esse parágrafo aqui, ó, que eu acabei de selecionar, ficasse em duas colunas, tá? Vamos fazer um teste. Eu vou clicar aqui ao final do primeiro parágrafo, e nós vamos clicar aqui no botão Quebras, e eu vou escolher uma quebra de seção contínuo. Professor, como é que tu faz para escolher uma quebra de seção contínuo? Para escolher uma quebra de seção contínua, eu clico aqui no botão Quebras, aí vou mostrar para vocês agora aqui, ó, só na prática aqui rapidinho, clico no botão Quebras e escolho quebra de seção contínuo, essa opção aqui, que é o que eu vou fazer agora então, né? Vou escolher quebra de seção contínuo e a gente vai causar essa quebra aí na prática, tá bom? Então vamos lá comigo, vamos escolher lá, quebra de seção contínuo. Pronto, quebra de seção contínua é aquela que cria uma nova seção no mesmo documento, Então eu sei que agora, no mesmo documento, só não, na mesma página, né? Quebra de seção contínua, claro, cria uma nova seção no mesmo documento, perfeito, mas também na mesma página, porque existe a quebra de seção próxima página que cria uma nova seção na próxima página. A quebra de seção contínua permite criar uma nova seção na mesma página. Tem a quebra de seção página par, que cria uma nova seção na próxima página par, e tem a quebra de seção página ímpar, que cria uma nova seção na próxima página ímpar. Bem, agora eu sei que esse primeiro parágrafo aqui, ó, que eu estou selecionando, está na seção 1, e a partir daqui os outros parágrafos estão na seção 2. Eu vou selecionar aqui então a minha seção 1, que é esse primeiro parágrafo aqui, vou clicar no botão Colunas, aqui da guia Layout, do grupo Configurar Página, e vou escolher duas colunas.
Percebe que somente o texto da seção 1 é que ficou aqui, ó, formatado em 2 colunas, ó. O texto da seção 2, que são os outros parágrafos, ficou formatado em uma coluna. Ah, professor, e se agora eu botar ali uma coluna de novo? Aí voltou. E se agora eu clicar na seção 2, que é essa próxima aqui, e botar essa seção 2 em 2 colunas? Aí ficou assim, a seção 1 ficou com uma coluna, e a seção 2, que é a partir desse parágrafo aqui, ficou em 2 colunas, como vocês observam. Assim eu tenho uma parte do texto nessa página em uma coluna, porque pertence à seção 1, e uma parte do documento desta mesma página, que pertence à seção 2, aqui em 2 colunas. Então a ideia aqui, pessoal, voltando para a questão, né? Vamos voltar lá para a nossa questão. Qual é o conceito que é aplicado aqui que a gente tem que pensar? Que para criar diferentes configurações de páginas no mesmo documento, é interessante que eu crie quebras de seção ou crie seções, porque seções são partes de um documento que permitem configurações de páginas diferentes, como configurações de margens, de orientação, de tamanho de papel, de colunas, como a gente fez aqui. E aí eu posso escolher quebra de seção próxima página, que, como eu disse, cria nova seção na próxima página, quebra de seção contínuo, que cria uma nova seção na mesma página, que é a que eu usei, quebra de seção página par, que cria uma nova seção a partir da próxima página par, e quebra de seção página ímpar, que cria uma nova seção a partir da próxima página ímpar. Voltando então lá para a questão, qual é a resposta quando ele disse, né, que quer deixar o documento assim como aparece na imagem? Ó, tem uma parte que está em uma coluna, uma parte que está em 2 colunas e depois uma coluna de novo. Então a melhor opção para ele aqui é criar seções, que nós temos na letra E de Equador, como sendo de fato então o gabarito e a resposta desta questão. Porque seções, como eu disse, permitem criar configurações de páginas no mesmo documento. Se ele escolher só quebra de página, não é a resposta certa, porque a quebra de página coloca o ponto de inserção na próxima página, mas não cria uma nova seção. Por isso não é a resposta. Não é cabeçalho, porque cabeçalho é simplesmente a parte superior da página. Não é rodapé, porque rodapé é simplesmente a parte inferior da página. E não era hifenização, porque hifenização hifeniza o documento automaticamente, criando separações de hifenização ao final de uma linha. A resposta certa era seções mesmo para fazer as diferentes formatações de coluna. Beleza.